Bom dia, graça e paz. Como é que você está? Eu tô aqui com minha canequinha da ansiedade, tomando meu café, mas lembrando que eu preciso respirar. A marca do batom da caneca. Preciso respirar. Então a ansiedade está aqui, mas como que eu dissolvo a ansiedade, Irlânia? Respirando. Você tá respirando? Você tá respirando? Nós precisamos respirar. Se nós não respirarmos, vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Por que, Irlânia? Porque a gente vai errar. A gente não vai conseguir. A gente vai fazer tudo errado. A gente vai estragar a nossa vida. Por isso que é fundamental que a gente consiga respirar, que a gente consiga se aprumar, que a gente consiga fazer o que só nós podemos fazer. Você sabe na sua vida o que é que só você pode fazer? Você sabe? Uma coisa bem interessante da gente pensar também é a gente parar de colocar lá na nossa mãe, no nosso pai, as nossas questões emocionais. Nosso pai e a nossa mãe já fizeram a parte deles. Ilânia, foi incompleta, mas você tá aí, vivo, vibrante, sobrevivendo, para continuar a escrever a sua história. Então, tira da mão do pai, da sua mãe, a autonomia e vá viver a sua vida. Viverei meu milagre. Só se posicionando e tendo a certeza de que viveremos o nosso milagre, que vamos chegar lá. Hoje é dia 23 de dezembro. Vamos viver nosso milagre? Faltam 8 dias para acabar o ano. 7 dias e 8 completos com o dia de hoje. E a gente precisa se atentar. Se atentar para quê, Irlânia? Para viver a nossa vida. Senão a gente vai ficar contando história e a gente não vai sair do lugar. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Olha aqui, gosto muito desse texto, Mateus 14, 29. Eu gosto muito desse texto porque eles estavam no barco, vento, a tempestade, aquele medo pavoroso. E ao perceber que Jesus estava vindo, ele fala: Senhor, se é tu, é um fantasma? Não é um fantasma. Jesus, se é tu, me faz ter contigo. Então ele viveu um milagre. E ao caminhar neste milagre, ele teve a oportunidade de viver outro milagre, que foi Jesus vindo ao encontro dele e salvando-o, ok? E aí, como que tá eu e você mediante aos milagres que Deus preparou, separou, entregou? Como que eu e você estamos nesse aspecto? Deus às vezes faz a gente viver milagres e aí a gente escuta vozes, a gente escuta ruídos, a gente escuta reclamação, a gente escuta coisas que não vai dar certo. Ontem eu tava no mercado e na Americana. E aí a gente foi comprar presente para as crianças, enfim. E a gente tava lá e de repente um cara falou assim: tá tudo caro com essa inflação, tá horrível, que tá não sei o que tá... E tipo assim, não tava falando com ele, não tinha vínculo com ele. Aí a pessoa que estava comigo falou assim: é isso mesmo, só tende a piorar, que não sei o que. Eu olhei pra pessoa e falei: e Jesus? E Jesus? Porque se eu vivo por isso que eu tô vendo, é isso mesmo, desgraceira. Mas se eu vivo sobre uma palavra que eu farei por vocês coisas grandes e firmes que não sabem, sei bem os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal, para dar o fim que precisa. Eu não vivo do que vejo,
Vivo do que creio, Deus proverá, Deus proverá. Como que eu vou ficar ouvindo derrota, desgraça, punição, deserto, falta de esperança? Como? Faz sentido que se eu tenho uma palavra de que Deus está comigo e Ele vai abrir portas, como que eu vou viver no deserto do Saara? Não bate, não é compatível. A minha esperança precisa de estar naquilo que eu creio. Se eu creio em Deus, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Se eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu não vou parar, porque a infração tá ruim, porque não sei o que, eu vou clamar. Então eu vou clamar. Então é só clamar. Como Abraão no Moriá clamou, como Josué quem no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar. Ele ouvirá quem com fé clamar. Nós precisamos clamar, porque Deus ele vai responder, ele vai atender. Tem um texto que eu gosto muito que é: fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Fui moço e agora sou velho. Mas nesse período, nessa esperança, nessa expectativa, nesse período de vida, nunca vi. Nunca vi. Vamos lá? Muitas vezes eu e você acabamos agindo como Pedro. Vemo-nos em situações nas quais o que enxergamos com os olhos físicos não sustentam nossa fé e acabamos cometendo erros. Isso acontece quando nos distanciamos e nos desviamos, quando nos distraímos, nos distanciamos e nos desviamos dos nossos olhos em Cristo. Tiramos os olhos em Cristo e olhamos para as circunstâncias. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Quando tudo diz não, a voz de Deus me encoraja a prosseguir. Em alguns momentos da vida, a dúvida toma conta do nosso coração e o desespero parece nos sufocar, não é mesmo? Isso acontece quando observamos os ventos, assim como Pedro fez. A boa notícia é que Jesus sempre esteve ali, pronto para falar, venha ter comigo, mas também pronto para levantar caso ele caísse e nos resgatar da tempestade. Deixa eu te falar uma coisa: em todos os momentos, Deus vai estar com você. Deus está conosco. Não há nada que nós façamos que tire a presença de Deus perto de nós. Algo que me ensina muito é o fato de que Pedro teve ousadia para andar sobre as águas, mas não para permanecer nela. Ou seja, é preciso ter fé, não apenas para dar os primeiros passos, mas durante todas as etapas do processo. A gente precisa de ter fé para andar, fé para continuar. O que diz o fruto do Espírito? Amor, paz, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, alegria. Tem longo ânimo. O que é isso, Irlânia?
Eu começo e eu termino. Se eu começo um tratamento, eu termino o tratamento. Sabia que muitas pessoas que começam o tratamento de hanseníase, o tratamento de tuberculose, elas não melhoram porque elas não terminam o tratamento? Quando elas começam o tratamento lá para 15 dias, os sintomas param. Aí elas abandonam o tratamento. E aí a doença vem como um furacão. Assim somos nós. Existem pessoas que começam o tratamento de câncer e entendem que Deus curou, elas param o tratamento e volta ela o ciclo novamente lá. Comece e termine. A Bíblia diz longo ânimo. Se eu comecei o tratamento de hanseníase, se eu comecei o tratamento de tuberculose, se eu comecei um tratamento de câncer, se eu comecei um tratamento de cefaleia, né? Enxaqueca. Termina, espera o médico dar alta. Porque aí você tá sempre recomeçando, como Sísifo, empurrando a sua pedra para cima do abismo. E não adianta fazer beicinho e fazer pirracinha e dizer que se você não tá curado é porque você não fez o tratamento. É verdade. Mas eu não concordo. Tá bom, então continua se debatendo na areia movediça. Eu trato obesidade porque a obesidade não tem cura. Então hoje eu faço tratamento de saúde, né? Para ter saúde, eu faço atividade física, eu olho para minha alimentação, eu tenho regras, eu tenho, enfim. E aí uma cliente chegou para mim dizendo aqui que ela fazia tudo certinho, que ela engordava e não sabia por quê. Eu olhei para ela com limite, seriedade, com muito amor e falei: então você tá me dizendo que esse corpo todo que você carrega é alface? Ela olhou pra mim. É alface? Fala pra mim. Não. Então você não pode me enganar ou tentar me enganar dizendo que tá fazendo tudo certo se o seu corpo traz o errado. Enquanto você brincar de fazer as coisas certas, achando que todo mundo vai acreditar em você e não trouxer em você as marcas do certo, você vai estar mentindo pra você. E ponto. Não minta pra você. Porque se você mentiu pros outros, primeiro você mentiu pra você. Eu sei todas as vezes que eu não consegui fazer minha alimentação correta. Eu sei quando eu era tomada pela compulsão alimentar. E a minha compulsão alimentar, a minha não. A compulsão alimentar que eu tive, ela vinha pontual. Tipo, pipoca de saco rosa, vermelha, né? Ela vinha pontual. E eu ficava comendo aquilo ali, que era 100 gramas. Sim, mas eu ficava comendo aquilo ali. E às vezes comia 3 por dia. Tá entendendo? Então, entenda qual o abismo que você tá entrando. E decida sair dele. Enquanto você não decidir, o abismo é seu. O abismo só para de ser seu quando você decide não entrar mais nele. Vamos lá? Algo que me ensina muito é o fato de Pedro não teve ousadia para andar, mas não para permanecer nela. Ou seja, é preciso ter fé, não apenas para dar os primeiros passos, mas durante todo o processo e etapas. Quando Deus Pai quer confiar algo a nós, Ele primeiro permite que passemos por um processo. É exatamente neste momento que temos nossa fé trabalhada e aprendemos a viver na dependência completa dele. Pedro teve fé para dar os primeiros passos, mas não o suficiente para ir ao encontro de Jesus. Bom dia, Feliz Natal, minha amiga Adriana Natanael. Pedro, ele teve fé para começar, mas não para continuar. E a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Então, continue para que você chegue no fim das coisas. E não no fim da vida, mas no fim das coisas.
Eu começo um tratamento, eu termino o tratamento. Eu começo uma empresa, eu vou até o fim com a empresa. Eu começo um casamento e eu encontro meios de tornar aquele casamento possível, amável, adorável. Porque uma vez eu escutei um cara num encontro de casais que eu fui, que ele disse assim, a pessoa quer ter 38 anos de casado. E como é que faz? Não se fica casado. Mas não é ficar casado num casamento ruim, é recriando o casamento. Hoje as empresas estão falando tanto em inovação. O que é inovação, Irlânia? Inovar é criar novo do que já existe. Então, inove no seu casamento, inove na comunicação, inove na relação com seus filhos. E inove. Hoje é dia de inovar. Não permita que o medo paralise, afastando você do milagre. A solução sempre será você confiar e manter seus olhos fixos em Jesus. Em Salmos 46:1 está escrito que em Deus temos socorro bem presente na hora da angústia. Todo desespero, talvez o desespero tenha tomado conta do seu coração e você esteja afundando. Hoje, seus olhos estão abertos para confiar plenamente no Senhor, pois Ele é capaz de transformar sua realidade. Jesus está com as mãos estendidas para tirá-lo dessa condição. Mesmo que o processo seja difícil e tudo pareça estar contra você, saiba que Jesus é a sua segurança e a solução para a sua vida. Jesus é a solução para a minha e para a sua vida. A Bíblia diz lá no último capítulo da Bíblia, se vier alguém contando uma historinha, dizendo outra coisa, falando de um outro evangelho, anátema, seja amaldiçoado, não vai vir outro, não vai vir. Jesus já veio, já deixou a palavra dele, aqui eu tô só com essa, já deixou a palavra dele, e aqui tem Provérbios, Salmos e Novo Testamento, para que eu e você possamos ler, declarar, proclamar as boas novas de Jesus. E se vier algo novo, miraculoso, não cabe na minha vida nada que não seja Jesus. Eu espero que também na sua vida tenha um lugar cativo de Jesus, onde Ele vai te sustentar, onde Ele vai te conduzir, onde Ele vai te amparar, onde que Ele vai estender a sua mão como Pedro que afundou e vai trazer de volta a superfície ao lugar seguro. Entenda hoje que sem Jesus nada podemos fazer. Ele é abrigo seguro. Ele é esperança para uma vida plena. Ele é socorro bem presente na tribulação, no dia de angústia. Ele é aquele que diz, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é aquele que nos abraça e diz, olha, eu tenho um futuro bom para você, um plano de paz e não de mal para dar o fim que você precisa. Então creia, como o nosso devocional hoje, dia 23, viverei meu milagre. E Jesus tem um milagre para mim, tem um milagre para Andréia, tem um milagre para Adriana, tem um milagre para Diva, tem um milagre para Neuza, tem um milagre para o Brando, tem um milagre para o Felipe. Tem um milagre para cada pessoa que está aqui ouvindo. O seu milagre não é o meu. Para de se comparar. Viva o seu milagre, enquanto eu vivo o meu. E nós, quando nos encontrarmos, vamos nos encontrar para compartilhar e testemunhar. E Deus tem sido grande e fiel em cada vida, atendendo cada necessidade para cada tempo oportuno. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que fala com cada um, que atende a necessidade individual, mas com um propósito único, que é proclamar o teu reino nessa terra. Por isso nós te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus, mas nós temos milagres que precisamos ver. Nós precisamos ver respostas de oração na nossa vida.
Então nos levanta como o Senhor levantou Pedro daquele mar afundando. Levanta-nos, ó Pai, no nosso casamento. Levanta-nos na saúde. Levanta-nos na criação dos nossos filhos. Levanta-nos livrando-nos dos vícios desse mundo. Levanta-nos, ó Pai, enviando clientes. Levanta-nos, Senhor, fazendo com que a nossa empresa dê certo. Levanta, Senhor, sustentando a tua igreja nessa terra. Senhor, cada um de nós temos um precisar do teu levantar. Por isso nós pedimos, venha em nosso favor e cumpra em nós teu querer. Mas começa, Senhor, na nossa mente, aumentando a nossa fé e nos ajudando a viver por aquilo que não vemos, mas pelo que cremos. E o que cremos é que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor vai fazer com que vivamos uma vida de excelência para que o teu nome seja proclamado e engrandecido em nossas vidas. Nos abençoa, Senhor. E tira de nós a incredulidade, porque a tua palavra diz que o Senhor não se agrada dos incrédulos. Então nós queremos fé, aumenta a fé no nosso coração e que possamos a partir de hoje viver o teu milagre, confiando que o Senhor é o nosso Deus e que não há outro, mas em ti podemos ser mais que vencedor. Continua conosco, Pai, alegra o nosso coração e que possamos viver todos os dias Jesus nascendo em nosso coração, que é o real sentido do Natal. Muito obrigado, porque até aqui a tua mão nos sustentou. Continua conosco, Pai, nos alegrando, nos abençoando e trazendo vida para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 358 de 366 dias. O texto que você vai ler na sua casa é Salmo 147 e a palavra-chave é #fé. A fé faz você prosseguir. Você quer prosseguir? Então tenha fé. E hoje, na hora da oração, nós oramos para que Deus aumente a nossa fé. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo no seu coração e até amanhã.